Shalom, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos com mais um capítulo, capítulo 14 do segundo livro de Samuel. É o nosso discipulado nobre. A palavra de Deus é nobreza. Nós vimos no capítulo 13 o finalzinho de uma história trágica, terrível. Dois irmãos, Tamar e Amon, e vimos que foi uma violência. Amon forçou a sua irmã a ter relação com ele e depois expulsou do seu quarto. E ela sai desesperada e tinha um irmão dela chamado Absalão, como eu já disse a vocês. Davi teve várias mulheres e eles não eram irmãos da mesma mãe, com a mesma mãe. Essa Tamar é irmã de Absalão e Absalão ficou angustiado quando viu a sua irmã daquele jeito, envergonhada por ter sido abusada pelo seu próprio irmão Amon. E aí agora Absalão tem uma marca na sua alma. Ficou com essa irmã, tomou conta dela, mas ele não falou nada. Ele guardou no seu coração aquela mágoa. Não disse nada, ficou quietinho. E esse é o problema maior do ser humano. Quando ele se tiver com problemas, tiver com a alma ferida, deve procurar socorro imediatamente, mas ele não procurou socorro. Na verdade, Davi não vivia se incomodando com seus filhos. Era um guerreiro, vitorioso em todas as guerras, era uma pessoa escolhida por Deus, mas, como todos os escolhidos, são os improváveis. E aí Davi está nessa situação de não ter tido conhecimento, procurar saber o que tinha acontecido, não tinha tempo para isso. E está agora Salomão com essa mágoa, vamos dizer assim, com esse ódio, a ponto de querer vingar-se de Amon. E nós sabemos que nesse capítulo 14 está o resultado já do que aconteceu. Ele matou seu irmão, Amon, fugiu, ficou distante de Davi, e depois de um tempo da sua fuga, ele volta para Jerusalém. Então, nós estamos vendo o que aconteceu com Absalão. Depois que mata o seu irmão Amon, no capítulo 13, e no capítulo 14 é a continuação dessa história triste na vida de Davi. Então, Absalão volta para Jerusalém, é o título do capítulo 14. Joabe, filho de Zeruia, vendo que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finja que está muito triste, vista as suas roupas de luto, se unja com óleo e faça de conta que é uma mulher que está muito tempo de luto por algum morto. Apresente-se ao rei, diga-lhe tais palavras. Então Joabe ensinou tudo que a mulher deveria dizer para Davi, porque ele estava vendo que o rei Davi estava com essa vontade de estar bem com seu filho Absalão. E pelo que tinha praticado, Joabe provavelmente achou que não deveria ser assim, pois ele punha essa mulher como uma distração, com todas as palavras ensinadas por ele para estar diante de Davi. E depois de tudo que essa mulher fez, Davi desconfiou que tinha sido Joabe que tinha enviado. Vocês lendo direitinho, vocês vão entender, vão saber que tudo que está aqui escrito tem lições. Deus quer que nós entendamos tudo.
Se a gente buscar o Senhor, a gente entende tudo, principalmente a sua voz, a sua palavra. A própria palavra está escrita assim: os que buscam o Senhor entendem tudo. Então não há razão para a gente não ler a Bíblia, porque o Senhor nos garante que nós vamos entender. Então, é mais uma história para termos o entendimento. A leitura deve ser feita no discipulado, no capítulo 14, que eu só estou lendo um pedacinho e o tempo não dá para ficarmos lendo os detalhes. Por conta do nosso horário, o vídeo tem que ter pouca duração. Então, esse capítulo 14 deve ser lido, mas assim bonito, tipo um jogral, como eu já disse a vocês. Tem um entusiasmo de ler a palavra de Deus, porque nós dizemos que a palavra é de Deus. Todos nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, tudo que está aqui nos interessa, tudo que está aqui é importante. Então, veja os detalhes desse capítulo 14. Aí nós vemos que Absalão depois, eu estou falando e vocês fazem a leitura depois, né? Para confirmar tudo o que eu estou comentando. Nós vemos que a mulher foi para dar aquele suporte ao rei Davi, com aquelas histórias todas, mas Davi desconfia, descobre que ela tinha ido falar com ele por conta do que Joabe tinha mandado falar, e diz essas coisas todas, Davi descobre. E o Absalão está aqui como subtítulo nesse capítulo, falando da beleza de Absalão e também de Tamar, que era sua irmã. Eram lindos. Absalão chamava atenção pela sua beleza, pelos seus cabelos, pesavam 2 quilos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, e a filha chamava Tamar. E a filha se chamava Tamar, e era mulher muito bonita. E aqui nós vemos que Absalão é admitido à presença do rei. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém, sem direito a estar falando com o rei. O rei estava muito triste devido ao que ele tinha feito, matado seu filho Amon, e o rei não estava levando em conta que o filho Amon tinha abusado da sua irmã Tamar. E aí estavam todos os dois errados, tanto Amon como Absalão, e a gente vê que esse resultado de falta de entendimento, de perdão entre os irmãos, essa situação é consequência do Davi ter pecado com Batseba. Pecados são perdoados, mas não deixam de ter as consequências. Davi já era um pai que não era presente devido às guerras, e ainda para completar, fazer um escândalo que festiniu os ouvidos de Israel, pegando a mulher para adulterar e matando o marido. Isso chamou a atenção de todo Israel, imagine dos seus filhos. Então, houve um transtorno na sua família. E tudo isso deve ter sido guardado no coração de Absalão. Cada filho reage de uma maneira ao ver o pai provocar a ira, fazendo coisas desagradáveis a Deus. Nós sabemos que muitos pais ensinam, mas não fazem o que ensinam, e os filhos ficam escandalizados, ficam irados. E aqui o Davi fez esse pecado que tinha os ouvidos de Israel e com certeza tinha os ouvidos dos seus filhos. E já vemos aqui o transtorno de Absalão matando seu irmão, cujo irmão fez com que a irmã ficasse passando vergonha em Israel, porque foi abusada pelo próprio irmão. É enredo de família que está desequilibrada, de família que um pai não dá assistência ao filho. Os enredos são sempre assim. É rolo de família que não está diante da vontade de Deus. Davi saiu da vontade de Deus quando adulterou com Batseba. Isso escandalizou a todos. Então Absalão é admitido
vai à presença do rei, e Joabe tem um pedaço do campo. Deixa eu ler aqui desse parágrafo, esse último parágrafo do capítulo 14. E diz assim: Absalão é admitido à presença de Davi. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Então mandou chamar Joabe para o enviar ao rei. Mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas Joabe ainda não quis. Então Absalão disse aos seus servos: Vejam, Joabe tem um pedaço de campo pegado o meu, tem cevada nele. Vá lá e ponha fogo. Está vendo que os pensamentos, que situação desse rapaz? Já estava em dívida com seu pai, porque, de qualquer maneira mesmo, Davi tendo desonrado, tendo feito essas coisas terríveis que provocou a ira dos seus filhos, mas os filhos têm que entender que o pai é para ser honrado, eles aprenderam isso. Todo israelita sabia do Pentateuco e sabia que o pai e a mãe têm que ser honrados. E Deus não disse que era para honrar somente se fosse bonzinho. Ele manda honrar os pais. Então, Absalão está errado, desonrando seu pai, e agora quer que o pai receba ele depois do que fez. E Joabe não queria deixar, não queria se envolver, estimular a isso. Ele aí manda queimar o terreno, a terra que Joabe tinha, porque sabe, fazendo isso, era bem ao lado do dele, era bem pertinho dele, o campo. Joabe tem um pedaço de campo pegado dele, pegado ao de Absalão. Então ele, queimando, ele viria ver, e desse jeito ele falaria com ele. Veja quanta maldade. Manda queimar. E aí Joabe vem, quando vem ele aproveita, era junto dele, né, do campo dele, e fala com Joabe. Por que os seus servos, Joabe pergunta por que o servo de Absalão queimou o pedaço da terra dele, do campo, e aí Absalão responde: Mandei chamá-lo dizendo: Venha cá, você não veio, pois aí eu queimei. E aí você tinha que vir, e eu teria a oportunidade de falar com você. Então Joabe foi ao rei e lhe entregou a mensagem de Absalão. Era para isso que ele queria, que Joabe viesse para levar a mensagem pedindo ao rei para recebê-lo. Como ele não veio, ele fez essa perversidade. É rolo de família, é muita coisa triste. E não se esqueçam que aqui nós estamos falando de um povo escolhido por Deus. Começou lá em Abraão. Não se esqueçam disso. Deus escolhe os improváveis, os imperfeitos para aperfeiçoar. Então aguente firme. Nós todos somos assim, imperfeitos, mas o Deus eterno nos escolheu, entregou-nos a Jesus. E Jesus disse que de maneira alguma nos lançará fora. Todo escolhido por Deus, entregue a Jesus. E Jesus não lança fora. Agora se prepare para os tratamentos, porque cada coisa que nós fizermos, nos humilharemos, porque o Filho de Deus não deixa de pedir perdão, né? Se é de verdade escolhido por Deus, vai ter sempre o arrependimento dos pecados, mas a consequência é o caso aqui do povo de Israel. Eles se humilhavam, Deus perdoava dessas coisas todas que vocês estão vendo aqui, toda a Bíblia, de Gênesis até Malaquias, são as aprontações de Israel e Deus perdoando todas as vezes que eles pediam perdão, mas todas as vezes que pecavam, sofriam as consequências. Então é isso que nós estamos vendo aqui. Davi sofrendo as consequências, o povo de Israel sofrendo as consequências, porque pecam, se arrependem, mas as consequências Deus não tira. Essa é uma história aqui muito triste de um filho que não honra o seu pai, porque o pai está errado. E não é assim. Mesmo que o pai erre, o filho tem que continuar honrando, porque ele é autoridade sobre, o pai é autoridade sobre os filhos,
E quem pune os pais errados é Deus. O pai errado vai sofrer a consequência do seu erro. Se o filho ficar quietinho, obedecendo, não terá problema. Mas se o filho quiser revidar, o pai errado vai sofrer a consequência e o filho também. É melhor a gente não aumentar a dose do sofrimento. Perdoar o papai e a mamãe e deixar Deus cuidar deles, que Deus sabe como fazer. Aqui nós vemos no capítulo 15 a revolta de Absalão e a fuga de Davi. Revolta de Absalão. Agora vocês estão vendo que o homem está cheio de ódio, já matou o irmão, agora resolve tomar o reino do pai. Queria o reino, queria reinar no lugar do pai. E ele começa a conquistar as pessoas, chamando as pessoas e dizendo que ele seria muito melhor do que Davi. Se eles tivessem alguma necessidade, ele estaria disposto a servir. Aquela coisa, sabe, de quem quer tomar o trono, conquistando as pessoas. Foi conquistando, 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 até que ficou com um grande número de pessoas a favor dele. Todo o povo de Israel está seguindo agora Absalão, depois que ele sutilmente foi conquistando as pessoas, ele ia falando um por um. Não é diferente hoje. Pessoas vê você em uma posição, deseja, quer tomar o seu lugar e começa. Tá vendo assim? Se eu fosse para o gabinete com você, eu daria outro conselho. Eu seria mais humana, eu seria mais amável. Eu não iria fazer isso, eu ia entender que você é um ser humano e que estava sujeito a pecado e não iria lhe exortar, não. Está vendo como ela faz? Ela faz assim, ela exorta, ela diz tudo que Deus está falando e a gente está ali amargurada que não tem uma palavra de consolo para a gente. E aí vai conquistando. Olha, se fulana tivesse como líder desse ministério, ela quando conversasse com a gente no gabinete, ela iria nos abraçar, dizer: é isso mesmo, você é humana, é isso mesmo, pecou, é isso mesmo, não tem nada não, Deus sabe, Deus conhece, sabe a sua necessidade, Deus sabe que você é um ser humano, tanto tempo de solteira e as necessidades que tem, os hormônios a 1000 por hora, então é isso mesmo, Deus não vai ligar para isso não, porque Ele sabe a sua necessidade. Então, um conselho desse, quem é que não quer? Está no pecado. E a pessoa diz: é isso mesmo, você é humana. E a outra que diz assim: bom, você é humana, mas você sabe que pecou diante de Deus, Ele lhe perdoa, confessa o seu pecado, mas saiba que a consequência Deus não vai tirar. Então, quem é que a pessoa vai querer? Aquela que vai passar a mão na cabeça. E aí é assim que hoje ainda se faz, na segunda aliança, filhos de Deus, com o Espírito Santo dentro, carregando o Deus vivo, tem coragem de agir desse jeito. Tomar o lugar de alguém. Está na frente de uma obra, porque quer ser vista por todos e se colocar naquele lugar que Deus não colocou. Porque essa autoridade que exorta sempre é rejeitada. E a pessoa se aproveita e toma o lugar, passando a mão pela cabeça, falando que Deus não falou. Porque Deus não falou isso, Ele mandou exortar. Então a pessoa faz diferente. Então é a mesma coisa, a antiga aliança teve pessoa do tipo de Absalão, capaz de tomar o trono até do pai, querer tomar o trono do pai. Na nova aliança não é diferente. Tem pessoas no meio da igreja querendo tomar o lugar do líder fulano, do líder ciclano, para se aparecer diante de todos, achando que a obra de Deus é apenas alguém se aparecer na frente do povo. Não é só isso. A gente se aparece na frente do povo, como Jesus teve que se aparecer na frente do povo, mas para falar o que Deus mandou e não o que as pessoas querem. Então, tiremos lições aqui também, não é? Toda a obra do Senhor, toda a palavra dele tem lições. Esse é o capítulo 15, cheio de lições. Com essa obra maligna na vida de Absalão, você pode tirar uma grande lição e viver vigilante, para que toda autoridade diante de você
seja honrada, para que você seja abençoada ou abençoado, no nome de Jesus. Aqui nós temos também a lealdade de Itai, nesse mesmo capítulo 15. Então o rei disse a Itai, Geteu: por que você está indo conosco? Aqui é na fuga de Davi, o filho já tomou a dianteira, já está cheio de pessoas que aderiram a ele, e Davi teve que sair fugindo, chorando, descalço, e com um grupo de pessoas. Lembra que ele vivia com aquele grupo de pessoas marginalizadas, tristes, cheias de dívidas, quando estava sendo perseguido por Saul? Ele aqui ainda tem pessoas que estão assim ainda ao lado dele, e aí esse pai aqui, no versículo 19 desse capítulo 15, é um desses, é um geteu. Ele não era israelita, mas estava naquele período com Davi, e agora ele está lhe dizendo: eu te seguirei, Davi. E assim como esse, outros também que estiveram vendo o caráter de Davi, o que ele sofreu com Saul. Ainda tem esse povo aqui, ainda tem aqueles que estavam aqui ao lado de Davi. Mas Israel e Judá, esse povo que Deus queria que Davi estivesse na frente, que colocou como rei, estavam contrário a Davi, porque Absalão conquistou todos eles por trás dos bastidores, no portão da cidade, um por um. E agora ele tinha tomado toda a confiança daquele povo. É terrível, mas temos lições nisso aqui. Hoje acontecem essas coisas. Vocês veem que pessoas saem de um ministério e levam dezenas de pessoas. É o tipo de Absalão. Já sutilmente já estava trabalhando na mente das pessoas. Quando ele sai, ele leva dezenas de pessoas. E você vê em cada esquina, em cada bairro, alguém que fundou um ministério baseado no mesmo método de Absalão. Então temos que ter cuidado, ver como foi que começou aquele ministério. Até um ministério tal aqui, no bairro tal, como começou? Veio de onde? Conquistou como? Saiu nos bairros, ganhando as vidas, ganhou, depois formou células, discipulado, depois todo o povo já estava capacitado para construir um templo, e ali está adorando a Deus, foi desse jeito? É esse o jeito que Deus requer, que a gente vá ao campo, faça discípulos, ganhando, consolidando, discipulando, depois montar ali um ambiente de adoração. Não é a pessoa sair do ambiente, sutilmente conquistar pessoas e sair do ambiente levando dezenas de pessoas consigo. Os absalões ainda estão aí. E nós precisamos pedir a Deus misericórdia para que a gente não seja um deles. Esse é o capítulo 15, que tem as lições que vocês continuam lendo aqui e vendo essas lições. Tem aqui a parte de Zadok, Abiatar e Uzai, no capítulo 15 ainda, no versículo 24 em diante. Vocês leem, o tempo é curto aqui, vocês leem. Eu sei que o Senhor vai continuar falando com vocês. Nós temos que estar valorizando a palavra, não deixar uma vírgula sem ser observada. Toda a palavra de Deus é viva e é eficaz. Aqui também, no capítulo 16, temos Davi, e Ziba. Você lembra de Ziba? Aquele servo que anunciou sobre Mefibosete, que deu as informações para Davi sobre Mefibosete. Mefibosete era um filho de Jonatas, que era aleijado, e Davi tinha prometido que não deixaria ninguém da descendência de Jonatas passando dificuldade na aliança que fizeram. Jonatas está morto, mas Davi não esqueceu. E aqui, mais uma vez, está se falando de Ziba. Já falou no capítulos anteriores, nós já vimos essa história de Mefibosete. E aqui ainda continua na vida de Davi, esse Ziba, que Davi abençoou, não somente Mefibosete, mas abençoou também o Ziba, que era servo de Mefibosete.
servo de Saul, e ele abençoou a todos que estavam na descendência de Jonatas e até mesmo seu servo. Você vê isso nesse capítulo 16. Aí você vê também Davi amaldiçoado por Simei. Davi já está na fuga aqui, já está saindo do perigo de ser atacado pelo seu próprio filho e todo aquele povo de Israel que foi conquistado por Absalão de uma maneira maligna. E agora Davi está fugindo e Davi passa por um chamado Simei. Quando o rei Davi chegou a Baúrim, eis que ali saiu um homem da família de Saul, cujo nome era Simei. Da família de quem? De Saul. E que com certeza era um daqueles que estavam a favor de Saul e odiando Davi. E quando Davi está fugindo, eles aproveitam para zombar e dizer, amaldiçoar Davi. Durante essa fuga de Davi, tão triste, chorando, porque estava tendo como inimigo seu próprio filho. Já imaginou que situação? Essa é a pior situação que um ser humano pode sofrer. Ter como seu inimigo, seu adversário, o próprio filho. Porque um pai nunca vai querer perder o filho. Então ele prefere morrer. É o que aconteceu com Davi. Ele não queria perder Absalão, mesmo sabendo que ele tinha traído ele. Mas os soldados de Davi, os homens que estavam acompanhando Davi, todos eles queriam matar Absalão. E aí você vê essa história muito triste da vida de Davi. E aí nós vemos que vocês precisam estarem repassando tudo que eu estou falando, lendo, confirmando tudo que eu disse e vendo mais além do que eu disse, porque na leitura aqui vocês vão conseguir adquirir mais conhecimento do que simplesmente nos meus comentários. Mas não se esqueçam que tanto a leitura como os comentários estarão presentes no questionário. Vocês precisam saber tudo que está aqui para ler e também saber do que eu estou comentando, porque no comentário, no questionário, as perguntas estão sendo feitas baseadas nas leituras de vocês e também no que eu comento. Então, nós ficamos aqui com capítulo 15, capítulo 15, tudo para ler, porque eu não posso ler aqui, né? Capítulo 14, 15 e o 16. E aí, vocês leem, fazem aquele jogral na sala do discipulado, cada um lê um versículo com aquela entonação de voz de alguém que ama a palavra. Como, por exemplo, um discípulo na sala, o discipulador vai dizer, você vai falar o versículo primeiro, do capítulo 16. Esse discípulo vai ter empolgação porque ele está falando a palavra de Deus, porque é um amante da palavra de Deus. Então ele vai dizer, Davi tinha acabado de passar o alto monte das oliveiras quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele com 2 jumentos encilhados, trazendo 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Aí o outro discípulo vai dizer, e o rei perguntou a Ziba, entenderam? Isso quer dizer valorizar a voz do seu pai, porque aqui não tem uma vírgula que não veio da boca de Deus. Então, o nosso discipulado é assim, a gente lê com amor a palavra, a gente ouve os comentários com amor, e depois responde tudo que for perguntado dentro da leitura e do comentário, no questionário que é feito e que tem que ser respondido. E nesse discipulado a gente aprende a honrar os nossos discipuladores. Nós vamos no YouTube, não somente ouvimos o vídeo, não somente vemos os comentários do vídeo e ouvimos, mas também a gente coloca entre parênteses, meu discipulador é fulano de tal. Meu discipulador, minha discipuladora é fulano de tal. Assim, porque não adiantaria você ter um discipulado que você ouve seu discipulador e não tem
a coragem de investir em 5 minutos para honrá-lo. Quer dizer, que ele vem, se dedica, ensina, e você não pode nem 5 minutos colocar lá o nome meu, discipulador, fulano e tal. Isso é honra. E aqueles que aprendem o caminho da honra serão grandemente abençoados, porque Deus fala isso na sua palavra. Vamos ficar por aqui. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.